Alô, meu irmão, alô, minha irmã, alô, você, como vamos? Tudo bem? Tudo na doce paz de Cristo? Tudo sob o controle daquele que tudo controla? Você já é inscrito neste canal? Ótimo! Se não é, inscreva-se. E uma vez inscrito, divulgue esses vídeos, tá bom? Vamos divulgá-los, vamos disseminar a semente. E eu te convido agora para nós fazermos nossos arrazoandos sobre a lição número 7 da nossa revista Editora Betel Adultos. O mundo preparado para o anticristo. E o nosso primeiro arrazoando aqui é para, de certa forma, contestarmos o título desta lição. Porque, na verdade, o mundo não está preparado para o anticristo. O mundo está se preparando para o anticristo. Porque na hora em que estiver pronto, preparado para ele, ele virá e ele vai, ainda que por um pouquinho de tempo, reinar na face da terra. O certo é que agora o mundo está se preparando para ele. E como é que o mundo se prepara para a chegada do anticristo? É se complicando, se confundindo, entrando em enrascadas, problemas, dificuldades, desafios e impossibilidades. Porque o anticristo, quando chegar a hora, quando o mundo estiver preparado para ele, ele vai entrar com soluções, com respostas, com alternativas altamente favoráveis para os líderes mundiais. E aí ele vai conseguir liderar todos os líderes mundiais. E aí o cenário estará pronto. Então vamos lá. Quanto mais o mundo se complicar, quanto mais a violência, o desrespeito, as incompatibilidades, quanto mais as guerras, os terremotos, as dificuldades, as mazelas sociais, naturais e aquelas que nós mesmos provocamos porque somos humanos e estamos distantes de Deus, quanto mais a coisa aqui ficar feia, mais o mundo está se preparando para a chegada do anticristo. É triste sabermos disso. Porque quanto pior o mundo estiver, mais próxima está a chegada do homem do pecado, do filho da perdição, do anticristo. Então, nós vamos ficar em uma encruzilhada. Se a coisa no mundo melhora, o anticristo não vem. Se o anticristo não vem, o arrebatamento da igreja não vai acontecer. Seja antes da grande tribulação, seja no meio da grande tribulação, seja depois da grande tribulação, mas o arrebatamento não virá. Se o mundo caminhar de mal a pior, o arrebatamento da igreja vai acontecer. Se, de novo eu falo, antes da grande tribulação, se no meio da grande tribulação, ou se depois da grande tribulação, ninguém sabe, ninguém tem certeza, ninguém tem convicção disso. Porque há vários textos bíblicos que nos dão base para dizer que é antes, que é no meio, e que pode ser depois da grande tribulação. O certo é o seguinte: enquanto estivermos vivos, precisamos tomar nossa decisão por Cristo. E não importa se o anticristo vem amanhã ou depois. Não importa se nós vamos ser arrebatados, se aqui estivermos antes, no meio ou depois da grande tribulação. O que importa é que hoje, amanhã e depois, eu e você precisamos nos firmar cada vez mais em Cristo. Porque é Ele que nos dará salvação. Agora, já vivendo a salvação,
e depois tomando posse total dela, que é a vida eterna com Deus. Então o mundo já está preparado para o anticristo? Ele está se preparando para o anticristo, porque é o que está na Bíblia. E o que está na Bíblia é a verdade. O anticristo está chegando. Nosso segundo arrazoando é para pensarmos aqui o seguinte: se o mundo caminha de mal a pior, e quanto mais ele piorar, mais nos aproximamos do reinado do anticristo. Consequentemente, mais nos aproximamos do arrebatamento da igreja. Este piorar do mundo quer fazer com que eu e você, como servos do Senhor, também pioremos, ou nos envolvamos com este mundo, ou tomemos, como diz Paulo na carta aos Romanos, no capítulo 12, tomemos a forma deste mundo, ou nos contentemos com ele e assumamos a aparência dele, tomar a forma do mundo. Este é um problema sério, porque à medida que o mundo se prepara para a chegada do anticristo, isso começou desde que o mundo foi estabelecido, as seduções deste mundo, não o mundo físico, porque o mundo físico é belo, é criação de Deus. As montanhas, os montes, o mar, as flores, os animais, isso é belo. O mundo físico, o mundo natural é belo. Nós, seres humanos também, se tivéssemos mantido a nossa comunhão com Deus e não tivéssemos dado brechas para o pecado, também seríamos belíssimos. Não teríamos tantos problemas, tantas questões e tantas enfermidades no corpo, na alma e no espírito. Então não se trata deste mundo natural. Trata-se do mundo, um sistema de comportamentos, um sistema de atitudes que vão contra o que Deus estabelece para o bem da humanidade. E o homem, somos ávidos em transgredir leis físicas, naturais, morais, espirituais, sociais, e bota aí, é para transgredir, tô dentro. Este aspecto da atitude humana é que Paulo chama aqui de mundo, atitudes, comportamentos, um sistema até não apenas humano, mas com as forças das trevas, e se torna um aspecto diabólico de afrontar Deus, aprovando leis que vão contra os princípios divinos, aprovando atitudes que são contra os princípios divinos. E você está acompanhando aí, invertendo valores. Aquilo que era errado, agora é certo. E o que era certo, agora é errado. Este comportamento é que prepara o mundo para o anticristo. Porque é disso que ele gosta. Ele é a expressão do contrário, do adverso a Cristo. Então, tudo que Cristo defende, apregou ou ensinou para o meu bem, para o seu bem, para a minha, para a sua salvação, é o que ele mais odeia, porque ele é anticristo, ele é contra Cristo. Então, quanto mais o mundo se prepara para o anticristo, mais eu e você precisamos estar firmados em Cristo. Mas a igreja precisa estar firmada em Cristo para resisti-lo.
É claro que não vamos resisti-lo só quando ele aparecer. Não, então, enquanto ele não aparecer, eu estou na manha, né? Estou legal, estou na boa, eu não preciso nem me preocupar com isso. Você sabe que o apóstolo João falou que já existem vários anticristos, mas aquele para o qual a história converge está chegando. E o mundo que se prepara para recebê-lo ataca a mim e a você. Resiste a mim e a você como servos do Senhor. Resiste a Cristo. E todos que se conformam com este mundo tornam-se aliados do anticristo. Então, se eu como cristão, você como cristão ou como cristã, apoia coisas, atitudes, comportamentos, leis que vão contra o que Cristo defende, nós somos aliados do anticristo. Porque estamos tomando a forma de um mundo que caminha para a preparação do cenário para que o anticristo reine. Que Deus me guarde, que Deus te guarde, meu irmão, minha irmã, de defendermos ações, atitudes, projetos, planos, leis que são contra o que Deus apregoa em Cristo como a verdade, como o que deve ser feito. Se eu apoio coisas que são contra Cristo, eu sou um aliado do anticristo. Nosso terceiro arrazoando é para pensarmos aqui o seguinte, que este mundo que está sendo dia a dia preparado por mim, por você, por nossos líderes, pelo diabo, para que o anticristo venha reinar, este mundo, este princípio, este sistema de atitudes e de comportamentos usa várias formas, várias coisas para que isso pareça ser normal. Você gosta de caranguejo cozido? Bom, se você gostar, dizem que a pessoa que cozinha caranguejo não o coloca na água fervente. Porque se o colocar lá, ele vai dar um pulo. É claro. Sabe como é que se cozinha caranguejo? Coloca-o na água fria. No fogo. A água vai se aquecendo, ele vai gostando, vai ficando quentinho, morninha, e papapá, papapá, papapá. Daqui a pouco ele está cozido e nem percebeu. Sabia que é uma técnica parecida com essa que Satanás usa para que eu e você nos moldemos a este mundo, nos acostumemos com ele. Porque se nós formos colocados em algumas situações, em alguns comportamentos, em algumas atitudes, se nós formos colocados com a água pegando fogo, a gente vai pular. Mas não, água quentinha. Tá morninho aqui, tá até parecendo as caudas novas. O nome disso é relativizando o absoluto. Por exemplo, há muitas coisas na lei de Deus que são absolutas, mas eu posso relativizá-las. Por exemplo, Jesus é o único Senhor e Salvador. Isso é absoluto. Não tem contestação. Mas alguém começa, não, mas a pessoa é boazinha, a pessoa é honesta, a pessoa é respeitadora, tal, ela se salva. Para que Jesus? Já começou a relativizar. Não, se a pessoa faz
ofertas, dá esmolas, a pessoa ajuda o próximo, a pessoa ajuda os órfãos e as viúvas, a pessoa ajuda com seus recursos uma ONG, uma instituição de caridade, esta pessoa, ela também vai ser salva, porque ela ajuda o necessitado. Ó, já relativizou de novo. E nós vamos assim relativizando. A Bíblia diz que a alma que pecar, esta morrerá, a não ser que ela se arrependa. Não, mas eu peco e peço perdão, depois eu peco de novo, peço perdão de novo, eu peco, depois eu torno a pedir perdão. Ó, já está relativizando. Não é pecar e pedir perdão, pecar e pedir perdão, pecar e pedir perdão, não. É pecar, pedir perdão, arrepender-se e largar a prática. Mas eu vou relativizando, não. Deus é amoroso, Deus é misericordioso, Deus me ama. Deus não botou ninguém nesse mundo para ir para o inferno. Não, que isso, Deus é amor. E eu vou arrumando um jeito de me cozinhar na água morna. Ela vai esquentando, esquentando, esquentando. Daqui a pouco eu estou cozido e não percebi. Repito, essa é uma prática antiga que o diabo usa seres humanos para fazer com que esse projeto dele faça com que muitas pessoas tomem a forma do mundo, achando que está tudo muito bem. Não é esse negócio de pregar salvação, dizendo que a pessoa tem que se arrepender, que a pessoa tem que mudar de vida, que a pessoa tem que criar vergonha na cara, que a pessoa tem que... Não, isso é muito agressivo. Nós vamos dizer que Deus é amor e que a pessoa é muito boa, mas ela pode melhorar nisso e naquilo, que ela é a menina dos olhos de Deus, que ela é o ponto fraco de Deus, que ela é... Eu estou relativizando o Evangelho que diz... tem que se arrepender. Jesus pregou assim, arrependei-vos e crede no Evangelho. Não tem conversa, não. Relativizar o absoluto é técnica diabólica. Cuidado, meu irmão. Cuidado, minha irmã. Esse negócio, não, mas não tem nada a ver. Não, mas existe este outro aspecto. Não, mas você precisa ver por este ângulo. Cuidado! Nosso quarto arrazoando é para pensarmos aqui sobre uma coisa que infelizmente está sendo deixada de lado por muitas das nossas igrejas. Uma prática usada por Cristo ao longo de todo o seu ministério na terra, o discipulado. Quase não tem mais discipulado. Principalmente se a pessoa que se converteu é uma pessoa famosa. Você já viu isso aí? A pessoa se converteu ontem. Hoje, ela já está com a agenda cheia. No mundo todo, se ela é famosa, no mundo todo, para já começar a pregar. Ela não sabe o beabá, ela não sabe nada. E você já viu quantos que começaram igual a um foguete, se converteram hoje, e a um foguetão. Pum, agenda cheia, agenda cheia, agenda cheia, agenda cheia. Daqui a pouco acaba o combustível do foguete, o que acontece? O foguete cai. Não tem base, não tem fundamentação, não tem ensino. E aí daquele pastor que quiser discipular um figurão desse que se converte na igreja dele, ai do pastor. Vai ser rechaçado, vai ser excomungado pelos seus colegas. Porque o colega dele quer que aquele figurão se converta lá na igreja dele. Para quê? Para dar ibope, para dar o dízimo, para encher a igreja dele. Porque ele não vai discipular. Ele vai deixar aquele cara ou aquela cara fazer o que quiser. E por causa disso, muita gente
se perde. E esta é uma técnica também maligna de nós acharmos que está certo. Não, está certo, ele é famoso, ele tem que ter espaço para contar o testemunho dele, para começar a pregar daqui a pouco. Que nada. Jesus pegou gente que não valia nada e gente que valia muito. Jesus pegou gente muito competente e gente incompetente, mas todas elas passaram pelo discipulado. Apóstolo Paulo, que homem importante, que homem poderoso, que homem preparado. Mas vai lá, estude a história dele. Ele se converteu e ele passou anos estudando a palavra, anos em oração e em jejum, para depois começar a pregar como pregou. Sem discipulado, os discípulos de Cristo, ou chamados discípulos de Cristo, tornam-se às vezes aliados do anticristo, porque não têm ensino, conhecimento, fundamentação para a sua fé. Precisamos retornar ao discipulado, porque se deu certo com Jesus, vai dar certo com qualquer um. Se foi Jesus que fez, é a forma que tem que ser feita. Nosso quinto arrazoando. Para não se tomar a forma do mundo, precisamos fazer duas coisas, segundo o apóstolo Paulo recomenda em Romanos capítulo 12, versículos 1 e 2. O mundo caminha se auto-preparando para a chegada do anticristo. Eu não sou aliado do anticristo. E para que eu não entre nesta onda, eu preciso fazer duas coisas, segundo o apóstolo Paulo, pelo menos. Primeira, eu tenho que ser um sacrifício vivo. No Antigo Testamento, os sacrifícios eram mortos. Eram cordeiros, rolinhas, ovelhas, pombinhos, mortos, apresentados no altar. Com Cristo, o último sacrifício que valeu por todos, ele, Jesus, sacrifício vivo. Eu e você, sacrifícios vivos também. Sacrifício morto é mole. Mata, bota lá, toca fogo, acabou. E o sacrifício vivo? O sacrifício vivo pensa, reflete, questiona. É o homem. Não é uma ovelha. Sou eu. É você. Sacrifícios vivos. Precisamos nos apresentar a Deus como sacrifícios vivos. Pensantes, inteligentes, arrazoamos, não é? Mas eu tenho fé em Deus e eu creio que Ele providenciou minha salvação por meio de Cristo, que morreu por mim no Calvário. E este que morreu por mim no Calvário me ensinou uma série de coisas que eu devo fazer, viver, para que eu possa ser salvo. Então eu vou me submeter a Ele. Às vezes, fechando as portas dos meus desejos, das minhas vontades. Mas eu sou um sacrifício vivo. Então, os meus prazeres ficarão em segundo plano, porque eu quero agradar ao meu Senhor. Segunda coisa que recomenda Paulo, renovar a nossa mente. Renová-la. Renovação de mente fala de conhecimento, uso da razão. Só que você vê que hoje em dia é o uso da emoção. São as experiências. Não, eu tive a experiência, eu conheço um pastor que teve uma experiência, eu conheço um missionário que teve uma experiência tal, o outro ali foi arrebatado ao 8º céu, eu não sei nem se existe este 8º céu, mas ele já foi lá, ele foi arrebatado lá. Paulo foi arrebatado ao 3º céu, mas ele é muito mais poderoso do que Paulo, então ele foi ao 8º céu, talvez ao 9º, sei lá, ao 10º céu. E ele traz de lá revelações inauditas. E eu quero seguir, porque a experiência dele... Você vê aí
aos testemunhos dos poderosos, dos que se deram bem, e eles ganham muito dinheiro, você paga caro para ir lá ouvir o testemunho dele. Eu fiz isso e hoje eu tenho isso. Eu fiz isso e hoje eu tenho aquilo outro. Eu fiz experiências, emoções. É proibido ter emoções na vida cristã? É claro que não. O que é o ser humano sem as emoções? Nós não somos estacas, não somos blocos de gelo e nem de concreto. Nós somos seres humanos, cheios de emoção. Mas as emoções não podem suplantar a razão, não podem. Paulo diz aí, renove o seu entendimento, estude, conheça, arrazoe, vá atrás, pesquise, fundamente a sua fé na sua razão, porque a fé é racional. Por isso que o nosso culto é racional. As emoções entram também. Claro. Como é que entram? E devem entrar. Mas elas devem estar sujeitas à razão. Aqueles que se tornam aliados do anticristo usam mais as emoções do que a razão. A recomendação de Paulo não é essa. É renovar a sua razão, o seu entendimento, a sua capacidade de aprender e de mudar, entendendo o cenário e tomando as atitudes certas. Não é porque eu estou sentindo que eu vou tomar, não é porque eu li, eu vi, eu aprendi que é assim que é. Que Deus te guarde, meu irmão, que Deus te guarde, minha irmã, que Deus me guarde, que Deus nos guarde de sermos crentes bitolados, cegos, guiados pelas emoções e não nos dedicarmos ao estudo da palavra, à leitura da palavra, meditação em cima da palavra, a irmos atrás de fontes cristalinas para fundamentarmos a nossa fé. Crentes que não leem a Bíblia e que nunca estudaram a Bíblia, não querem nem saber de a estudarem, querem comer o mingau que alguém vai bater e vai entregar a elas, dizendo que é a genuína palavra de Deus. Se é, é. Mas se não é, não adianta vir com conversa mole. Não é. E isso tudo vai armando o cenário para a chegada do homem do pecado, do homem da maldição. Que Deus me ajude, que Deus te ajude para sermos espertos no sentido de atender a recomendação de Cristo. Vigiai e orai. E até os nossos próximos arrazoandos, EBD Betel, querendo Deus.